Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Que bom ter você aqui. Hoje a gente vai conversar sobre uma história forte da Bíblia. Uma história que não é só sobre morte, mas sobre coragem, fé e propósito. A lição de hoje se chama O Primeiro Mártir Cristão. Quando falamos de Estevão, não estamos falando apenas de alguém que morreu por causa da fé. Estamos falando de alguém que viveu totalmente para Deus até o último momento. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de graça e poder. Isso significa que não era só alguém que falava bonito. A vida dele mostrava quem ele era. Ele ajudava as pessoas, fazia o bem e anunciava a verdade sem medo. E isso começou a incomodar. Algumas pessoas passaram a discutir com ele, a questionar, a tentar calá-lo. Mas o texto bíblico deixa algo muito claro. Ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Não era inteligência humana. Era Deus agindo por meio de um jovem fiel. Chegou um momento muito difícil. Estevão foi acusado injustamente, levado diante das autoridades e, por falar a verdade, foi apedrejado. Humanamente falando, parecia o fim. Mas a história não termina ali. Estevão não morreu em vão. Ellen White escreve que o rosto de Estevão, iluminado pela glória de Deus, refletia uma paz que surpreendeu seus acusadores. Aquela expressão não era de medo, mas de confiança total em Deus. Ela também afirma que as palavras pronunciadas por Estevão continuaram a operar nos corações daqueles que as ouviram, mesmo depois de seu silêncio na morte. Entre as pessoas que presenciaram tudo aquilo estava Saulo, um homem religioso, sincero, mas completamente enganado. Ele aprovou a morte de Estevão e continuou perseguindo a igreja, achando que estava fazendo a coisa certa. Depois disso, Saulo recebeu ainda mais autoridade para lutar contra os cristãos. Ele se tornou um instrumento usado pelo mal para tentar destruir a fé. Mas havia algo que ele não conseguia apagar da mente: a fé de Estevão, a paz no rosto dele, a certeza que ele demonstrou até o fim. Ellen White afirma que a memória da cena do martírio de Estevão permaneceu viva na mente de Saulo, sendo um dos meios que Deus usou para levá-lo à conversão. Alguém mais poderoso do que o inimigo já tinha planos para Saulo. Deus transformaria aquele perseguidor em Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho. O sangue de Estevão não foi derramado em silêncio. A fidelidade dele se tornou uma semente. Isso nos ensina algo muito importante. Deus vê além do momento. Às vezes, o que parece perda, Deus transforma em propósito. O que parece derrota, Deus usa como começo de algo maior. Tem uma frase do Albert Camus que diz: "Na intensidade do inverno, descobri que havia um verão invencível dentro de mim." Estevão viveu isso. Por fora, enfrentou dor, rejeição e morte. Por dentro, tinha uma fé firme, que ninguém conseguiu destruir. Martinho Lutero também disse: "Nosso Senhor escreveu a promessa da ressurreição não apenas em livros, mas em cada folha da primavera." Estevão morreu olhando para frente, não para a morte. Seus olhos estavam no céu, não nas pedras. Sua esperança estava em Deus. E agora vem a parte que fala com a gente. Ainda hoje existem muitos Saulos, pessoas sinceras, mas confusas. Pessoas que resistem à verdade, que falam contra a fé, que não entendem o Evangelho. Mesmo assim, elas não estão esquecidas por Deus. E Deus continua usando Estevãos. Pessoas comuns, jovens, simples, mas fiéis. Pessoas que talvez nunca subam em um púlpito, nunca sejam aplaudidas, mas vivem a fé todos os dias. Talvez você nunca seja famoso. Talvez ninguém veja tudo o que você faz. Mas a sua fidelidade pode ser exatamente o que Deus vai usar para tocar a vida de alguém lá na frente. Estevão não viu o resultado. Mas Deus viu. E isso basta. Que a gente não viva para agradar pessoas, mas para ser fiel a Deus, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa. Agora eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela vida de Estevão e pelo exemplo que ele deixou. Nos ajuda a sermos fiéis, mesmo quando é difícil. Dá coragem aos adolescentes que estão ouvindo agora. Fortalece a fé deles. Usa cada vida aqui como instrumento nas tuas mãos. E que assim como Estevão, a gente viva para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair, deixa eu te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Se esse vídeo falou com você, se essa mensagem fez sentido, se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui a ideia é crescer junto, aprender junto e fortalecer a fé juntos. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe você.